Ontem eu falei aqui sobre um grande mistério que não foi desvendado ainda, que quem é o Aristides? Eu falei aqui, se você não viu, assista o vídeo de ontem, porque eu falei ontem sobre uma mulher que, enquanto o Bolsonaro ficava na beira da estrada acenando para os motoristas, ela insultou o Bolsonaro e chamou o presidente, pelo que se relata aí, chamou o Bolsonaro de noivinha do Aristides. Ele ficou bravo, ficou nervoso, chamou a polícia, a mulher foi levada para uma delegacia e agora vai responder aí por injúria contra o presidente. Então, não sabemos quem é o Aristides. Esse foi o caso de ontem. Mas hoje tem um outro mistério, um segundo mistério, e que levou de madrugada, nessa noite aí, né, de ontem para hoje, levou a uma treta monstro entre jornalistas. Eu vou contar para vocês aqui o que aconteceu e a gente vai tentar descobrir, encontrar uma resposta para isso. O que aconteceu ontem foi que o portal DCM, né, o Diário do Centro do Mundo, publicou uma reportagem anunciando, divulgando a morte do Coronel Siqueira. Quer dizer, a morte da pessoa que estaria por trás do personagem das redes sociais, o Coronel Siqueira. Se você não conhece, o Coronel Siqueira, ele era um perfil fake no Twitter e que surgiu, se não me engano, no começo do ano passado, não sei, faz um tempinho que está rolando já esse perfil. Eu conheci bem no comecinho, quando tinha pouquíssimos inscritos, e ele chegou a ter mais de 100 mil seguidores no Twitter, fazendo uma sátira dos bolsominions, fazendo uma sátira dos apoiadores do Bolsonaro. Então, o que ele fazia? Ele pegava as notícias do dia, pegava, sabe, as reportagens e comentava, passando pano para o presidente de maneira absurda, né? Como eu falei ontem sobre esse caso da noivinha do Aristides, se o Coronel Siqueira estivesse na ativa, ele certamente diria aquilo que eu falei ontem, né? Viu como ele não é homofóbico? Ele também tinha uma namorada. Então, nesse sentido, o Coronel Siqueira, ele era um alívio cômico em meio a essa desgraça. Ele era um personagem que fazia muita gente rir, era bastante engraçado, inclusive, tinha alguns aspectos quase brilhantes, assim, nas piadas que fazia. E ontem soubemos, ou se suspeita, que o criador desse perfil, que é o Sérgio Liotti, faleceu. E daí começou a confusão, porque quando isso foi divulgado, o próprio perfil do Coronel Siqueira, ainda em atividade, foi lá e disse que a reportagem do DCM era falsa, era 100% falsa, que o Coronel Siqueira continuava vivo e que a pessoa que estava por trás do perfil não tinha falecido. Mas o DCM havia entrevistado a esposa do Liotti e ela reforçou que ele foi o criador da página, que ele foi o criador daquele perfil e que ele estava com uma doença crônica. Quando ele percebeu que ele não dava conta de ficar cuidando da conta o tempo todo, cuidando do perfil fake, ele delegou, ou ele criou uma equipe para poder alimentar o perfil. Então, agora que fica a grande questão, porque a gente não sabe se de fato o Sérgio Liotti era o Coronel Siqueira ou não, aparentemente era, pelo que tudo indica, mas quem estava controlando o perfil do Coronel Siqueira após a morte do Liotti? Porque ele vai lá e tenta desmentir o DCM, E aí ficou a confusão. E daí veio a segunda treta do dia, que foi de madrugada, quando o perfil do Twitter também, Jair Me Arrependi, fez uma live com vários jornalistas participando, fez uma live para debater essa questão do Coronel Siqueira, porque é um perfil bastante conhecido no Twitter. Inclusive ele tinha, ou tem também, uma coluna na Carta Capital. Ou seja, esse perfil fake, ele tinha uma coluna humorística na Carta Capital. E depois que foi anunciada a morte, inclusive a Carta Capital publicou um texto lá, Eu vou ler só esse texto aqui, depois a gente fala sobre a treta de madrugada. Foi publicado um texto aqui dizendo o seguinte: Coronel Siqueira comenta a suposta morte do Coronel Siqueira. E daí ele fala que ele está vivo, o criador da conta está vivo, não morreu, e ele diz o seguinte, olha: uma postagem do site Diário do Centro do Mundo atribui a criação do personagem a um homem chamado Sérgio Liotti, que teria morrido na manhã da segunda-feira, vítima de uma pancreatite. Siqueira, porém, segue vivíssimo. E daí, em conversa com a Carta Capital, que a Carta Capital falando, a pessoa por trás do perfil diz ter sido pega de surpresa com a história e que sequer conhece o homem apontado como criador do personagem. Não tem a menor ideia do que aconteceu. O cara que morreu deve ter dito que era o coronel e acreditaram. Então, está uma história muito cabeluda, mas também já quero prestar solidariedade aqui à família do Sérgio Liotti, porque de fato o Sérgio faleceu, então quero dar meus pêsames à família. Mas a história ficou muito mal contada. Aqui são duas versões totalmente conflitantes e que as coisas não se encaixam. E daí, como eu falei, de madrugada teve essa live organizada pelo Jair Me Arrependi e muitos jornalistas participaram falando sobre essa história, alguns dizendo, inclusive do DCM, reforçando a história de que o criador havia falecido e outros dizendo que não. E uma participante, uma jornalista da Veja, chegou lá e também começou a falar e foi confrontada por alguns dos participantes dizendo que ela estava desequilibrada. E a situação foi escalando de maneira progressiva até um ponto insustentável quando o Jair foi obrigado a fechar a live e aí isso também foi pra internet e o pessoal ficou comentando essa treta entre jornalistas, porque o negócio foi bem feio ali. Eu não vi a live,
estava dormindo, mas me mandaram alguns trechos para que eu ouvisse, porque a gente dorme, gente, a gente dorme. Esse tipo de treta tem que acontecer de segunda a sexta em horário comercial. Não pode fazer isso 3 horas da manhã, tem que fazer na hora que as pessoas estão acordadas. Mas deu uma briga monumental por causa da questão do Coronel Siqueira. E no final das contas, surgiram algumas dúvidas que eu quero aqui dividir com vocês e a gente vai pensar um pouquinho sobre esses assuntos. A primeira delas tem a ver com a questão envolvendo a notícia, né? Então, a divulgação feita pelo DCM e que foi contestada pelo perfil. O perfil foi fechado depois. Durante uma entrevista que o DCM fazia com a esposa do Liotti, o perfil do Coronel Siqueira foi fechado. A gente não sabe se foi o próprio usuário que fechou, né? Uma outra pessoa que tinha acesso à conta que fechou, se foi o próprio Twitter que fechou, a gente não sabe. Mas o que aconteceu foi que o perfil desapareceu, não existe mais. Então, a primeira coisa tem a ver com a reportagem, porque ela foi apresentada e logo em seguida o perfil contestou dizendo que não era verdade. E aqui entra, em grande parte, a questão da credibilidade de um jornal, né, das fontes, daquilo que publica, da correspondência aos fatos. Porque o que o jornal possui, o que um veículo de comunicação possui, é basicamente sua credibilidade. É o fato de as pessoas, os leitores, os espectadores, assistirem ou lerem aquela notícia e confiarem naquela fonte de informação. Se o DCM vai e publica uma reportagem mentirosa, ou seja, o Coronel Siqueira, né, o criador, não está morto, está vivo, isso vai sabotando a credibilidade do canal de comunicação. E aqui entra uma segunda questão derivada também, porque muita gente critica, né, alguns portais, alguns sites, tanto à direita quanto à esquerda, né, tanto, por exemplo, canais bolsonaristas quanto canais de uma esquerda mais partidária, dizendo que eles são partidários, que eles são parciais. E aí há uma diferença. Ser parcial ou ser partidário não é exatamente um problema. O problema é mentir, o problema é criar fake news. A questão envolvendo Alan dos Santos e Terça Livre não era porque eles eram parciais, não é porque eles defendiam o Bolsonaro. A questão ali era porque eles mentiam, ali eles criavam fake news, eles criavam conspiratórias, ou seja, ali a questão era diferente. Mas quando você tem veículo de comunicação, seja a direita, seja a esquerda, partidários, isso não é um problema. Só acho que é um problema isso quem nunca estudou a história da imprensa. Porque se você pega, por exemplo, século XIX, século XX e até século XXI também, né, com os blogs, com os sites, há uma longa história, há um longo caminho de imprensa partidária de fato. Tanto imprensa partidária no sentido de apoiar um partido político específico, quanto de imprensa partidária no sentido de tomar partido por alguma questão, né, por alguma proposta, por alguma pauta. Então, imprensa partidária ou imprensa parcial sempre houve, imprensa militante sempre existiu, e até o advento do rádio, o advento da televisão ou da internet, era como as ideias se propagavam. Se você pensar no século XIX, por exemplo, grandes intelectuais, à esquerda, por exemplo, ou à direita, eles participavam do debate público através da imprensa. Basta pensar no Marx. O Marx era alguém que publicou milhares de artigos em sua vida, o Marx e o Engels. Os autores marxistas, no geral, os autores anarquistas, autores fascistas, autores conservadores, autores progressistas, social-democratas, eles usavam veículos de imprensa partidários para propagar suas ideias. E esse debate se dava através da imprensa. Inclusive, a própria história da imprensa, que a gente fala desde o Gutenberg, tem a ver com isso. Quando o Gutenberg inventa a imprensa, as ideias se propagavam através de livros e de panfletos. Então, que haja posições militantes ou não através da imprensa, isso não é um problema. O que é importante é que você saiba, né? Então, assim, estou lendo um jornal que é claramente a favor do Bolsonaro, estou lendo um jornal que é claramente a favor do Lula, estou lendo um jornal que é a favor do PSDB. Ou seja, se você sabe qual é a visão daquele jornal ou daquela imprensa, se você sabe qual é o objetivo deles, aí você não tem muito do que reclamar, você está consumindo uma imprensa que está de acordo com suas ideias, muitas vezes. Então, imprensa parcial, imprensa partidária não é um problema. O fato de certos veículos de comunicação de esquerda e direita divulgar essas ideias, tudo bem, desde que você saiba o que está consumindo, né? O problema é você ser enganado, você achar que está consumindo uma imprensa imparcial, que se propõe a ser neutra, e na verdade ela está defendendo certos interesses. Aí que complica um pouco. Quando entra nessa questão sobre parcialidade da imprensa, eu gosto de mostrar essa imagem para vocês aqui. Essa é uma imagem mostrando a posição de muitos jornais norte-americanos, né, jornais e emissoras, e mostra aqui onde eles se situam nesse posicionamento de militância política e partidária. Então você tem jornais que se propõem mais tradicionalmente como jornais imparciais ou que se propõem como neutros, né, que mostram diferentes pontos de vista. Você tem ali por New York Times, Washington Post, você tem a CNN, que dariam voz para diferentes posições políticas, mas à medida que você vai descendo nessa listagem, você vai vendo aqui diferentes veículos de comunicação que se propõem claramente como partidários
isso aqui nos Estados Unidos, né? Aqui é uma visão dos Estados Unidos, mas se propõe como partidário de ideias de esquerda, de ideias democratas nesse caso, né? Se for em termos de partido político, mas ideias de esquerda ou ideias de direita. Então, isso não é problema mesmo. Mas a questão da credibilidade é um problema. Se você tem um jornal, mesmo partidário ou neutro, né, supostamente neutro, que propaga uma fake news, aí isso é uma questão complicadíssima, porque isso vai abalar o cerne da relação entre a comunicação e o receptor, que é a confiança. Então é claro que o DCM, quando publica essa notícia, ela é contestada por quem cuida da conta do Coronel Siqueira, é claro que eles vão tentar provar que eles estão certos. Nós recebemos essa notícia e ela é real, ela é verdadeira, porque eles não querem que a credibilidade seja abalada. E pelo que tudo indica, como eu falei, eles têm razão. Aparentemente, de fato, foi o Sérgio Liotti que criou essa conta e faleceu agora. O segundo ponto que eu acho que vale mencionar é depois quem estava cuidando da conta. Por que essa pessoa teria interesse em dizer que o criador não morreu? Por que ele fez isso? Se realmente o criador faleceu, por que a conta, por que o perfil fake diria que não? E aí fica uma dúvida, né? Assim, o que aconteceu? E por que foi fechada a conta depois, né? Se realmente não era o Sérgio Liotti, era uma outra pessoa que cuidava, por que fecharam a conta? E um último elemento que eu quero mencionar também é sobre a importância do humor, porque ali você tinha um perfil que fazia sátira dos bolsonaristas e expunha pra gente, né, pra nós que acompanhávamos o perfil, expunha o ridículo da posição dos bolsonaristas, porque na verdade a piada vinha pronta. O Coronel Siqueira ele não precisava inventar uma coisa muito absurda, bastava pegar aquilo que os bolsonaristas diziam. Bastava ele pegar, por exemplo, aquilo que o Adriles fala, né, que o Bolsonaro é uma virgem imaculada, com os grandes lábios intocados. Bastava ele pegar aquilo e publicar no perfil dele, que já virava piada. Porque o que os bolsonaristas fazem para defender o governo, o que eles dizem para defender o governo, é tão absurdo, é tão prepóstero, é tão inconcebível, que a própria expressão deles de defesa do governo Bolsonaro já é absurda por si própria. Eu me lembro uma vez, acho que foi o Jon Stewart, se não me engano, que falou, né, quando perguntado se ele sentiria falta do governo Trump, ele dizia, claro que vou sentir falta. O governo Trump é uma piada pronta o tempo todo. A gente não precisa nem fazer esforço para criar a piada. Então eu acho que, nesse sentido, o humor, ele nos revela muita coisa, né? O humor, ele pode ser um ponto de alívio, um ponto de relaxar a tensão, mas também pode ser um ponto de esclarecimento, pra gente poder rir e ao mesmo tempo pensar, pô, isso aqui é verdade, né? Olha só, é aquela verdade que vem em forma de piada, que você faz uma brincadeirinha e conta uma verdade. Então, o humor também tem esse poder. A gente fala aqui coisas sérias, né, com teor sério, porque é o que me propõe, não sou comediante, não sou humorista, mas quem tem esse talento de trazer essa verdade e mostrar para as pessoas e fazer as pessoas refletirem com humor, isso é muito poderoso. Isso grava na mente das pessoas e pode ajudar a criar essa conscientização sobre as circunstâncias. Então é uma grande pena que o Coronel Siqueira tenha falecido, né, o criador, o Sérgio Liotti. Realmente a ideia dele foi muito engraçada e depois que ele criou esse perfil, várias outras contas surgiram também nesse mesmo modelo, nessa mesma pegada. Então ele abriu um precedente ali no Twitter com esse perfil satírico. Mas de qualquer maneira, como eu falei, é um mistério, porque agora tem duas versões muito diferentes. Uma versão de que o criador faleceu, outra versão que ele não faleceu. Aparentemente a versão da morte é a verdadeira, mas tá tudo muito nebuloso ainda. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda, se vocês conheciam o perfil do Siqueira ou acompanhava também na Carta Capital. O que você pensa sobre essa questão da mídia partidária, dos canais de comunicação partidários, se você acompanha algum canal partidário, como você se relaciona com esse conteúdo, porque de fato é um conteúdo que tem um viés, não no sentido de distorcer a realidade, mas tem um viés político, uma proposta política muito específica. Como é que você lida com isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau. E aí, meus amigos e amigas do canal do Henry Bugalho, eu tenho um convite especial para vocês. Agora, nessa quinta-feira próxima, às 8 horas da noite, a gente vai ter uma aula incrível onde a gente vai explicar tudo sobre o mundo dos gráficos. Um mundo que muita gente usa para enganar os outros, para dar golpes, para propor fórmulas milagrosas, mas que ao mesmo tempo é um mundo que nos ajuda a ver os ciclos, a ver os padrões, a conseguir entender informações de uma maneira muito mais rápida e fácil. Para poder se livrar das armadilhas e para poder usar tudo que esse mundo tem de bom, eu te convido a assistir essa aula. Para você se inscrever gratuitamente, é só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo e aí em 10 segundos você já está inscrito. Se inscreve agora, eu acho que você vai curtir muito essa aula e mande para os seus amigos e amigas também.